Você sabia que a quantidade total de dinheiro no mundo, se empilhada em notas de $100, poderia ir e voltar da Lua mais de 6 vezes? É verdade. Vivemos em um mundo inundado de dinheiro. Um vasto oceano de valor em constante movimento e troca de mãos. Mas nem sempre foi assim. O próprio conceito de dinheiro, como o conhecemos, é uma invenção surpreendentemente recente na história da humanidade. Durante a maior parte da nossa existência, a ideia de um meio universal de troca, algo que pudesse representar o valor de uma vaca ou de um pote de barro, simplesmente não existia. Imagine um tempo em que adquirir uma nova lança significava aventurar-se em uma expedição de caça. Esta era a Era do Escambo, onde bens e serviços eram trocados diretamente. Precisa de um novo pote de barro para armazenar seu grão? Encontre um ceramista e ofereça algo em troca. Mas o escambo tinha suas limitações. E se o oleiro já tivesse grãos suficientes? A solução viria na forma de uma ideia revolucionária: o dinheiro. Os primeiros indícios de dinheiro surgiram não como notas de papel ou códigos digitais, mas como objetos com valor inerente. Em diferentes partes do mundo, as sociedades convergiram para soluções semelhantes, muitas vezes escolhendo itens duráveis, portáteis e relativamente escassos. Conchas, miçangas, ferramentas e até gado serviam como formas primitivas de moeda. No entanto, foi o advento das moedas de metal que realmente revolucionou a troca de bens. Por volta do século 7 a.C., os lídios, um povo antigo na atual Turquia, começaram a produzir moedas padronizadas, geralmente feitas de eletro, uma liga natural de ouro e prata. Essas moedas possuíam valor inerente devido ao seu conteúdo de metal e traziam o selo oficial da autoridade emissora, garantindo seu peso e pureza. Durante séculos, o tilintar de moedas, principalmente de ouro e prata, formou a trilha sonora do comércio. No entanto, à medida que os impérios se expandiam e as rotas comerciais se estendiam por continentes, o peso da moeda de metal tornou-se um fardo literal. A solução veio na forma de uma ideia radical: o papel-moeda. Inicialmente, o papel-moeda surgiu como uma forma de nota promissória, representando a promessa de pagar ao portador uma determinada quantidade de ouro ou prata. Essas notas, muitas vezes emitidas por bancos ou governos, eram mais fáceis e seguras de transportar do que pesados sacos de moedas. Com o tempo, à medida que a confiança nessas instituições aumentava, o papel-moeda perdia sua ligação direta com metais preciosos e se tornava uma forma de moeda fiduciária, seu valor garantido não pelo ouro, mas pelo governo que o emitia. Seção 5. O poder de imprimir e seus perigos. O advento da moeda fiduciária concedeu aos governos um controle sem precedentes sobre suas economias. Não estando mais presos às restrições de reservas limitadas de ouro, os governos podiam imprimir dinheiro conforme a necessidade, estimulando o crescimento econômico, financiando guerras e financiando projetos públicos ambiciosos. No entanto, esse poder tinha um preço alto: o risco de inflação. Quando os governos imprimem muito dinheiro, seu valor diminui, levando a um aumento nos preços. A história está repleta de exemplos de hiperinflação, onde a impressão desenfreada de dinheiro levou ao caos econômico e à convulsão social. A República de Weimar da Alemanha, na década de 1920, e mais recentemente, a Venezuela na década de 2010, são exemplos gritantes dos perigos da expansão monetária descontrolada. Seção 6. Plástico, pixels e o dólar desaparecido. A segunda metade do século XX testemunhou outra mudança dramática na evolução do dinheiro. Os cartões de crédito surgiram, permitindo que os consumidores fizessem compras a crédito, essencialmente pegando dinheiro emprestado de instituições financeiras para serem reembolsados posteriormente. Essa inovação distanciou ainda mais o dinheiro de sua forma física,
transformando-o em uma série de transações eletrônicas que circulavam pelo sistema financeiro global. Hoje, estamos à beira de uma nova revolução monetária, a ascensão das moedas digitais. As criptomoedas, como o Bitcoin, utilizam a criptografia para proteger as transações e controlar a criação de novas unidades. Descentralizadas e operando independentemente de governos e instituições financeiras, as criptomoedas representam um desafio e uma oportunidade, prometendo maior liberdade financeira ao mesmo tempo em que levantam preocupações sobre regulamentação e segurança. Seção 7. Bitcoin. Uma rebelião, uma revolução ou apenas uma moda passageira? O Bitcoin, criado por Satoshi Nakamoto, surgiu em 2009, provocando entusiasmo e ceticismo. Operando em uma rede descentralizada, seu valor é determinado pela oferta e demanda, livre de interferência do governo. As transações são registradas em um livro-razão público chamado blockchain. Defensores veem o Bitcoin como revolucionário, desafiando os bancos centrais. Críticos apontam sua volatilidade e uso ilícito. Só o tempo dirá se o Bitcoin revolucionará o cenário financeiro ou será esquecido. Seção 8. Dinheiro. Fala, mas o que ele diz sobre nós? A evolução do dinheiro é mais do que apenas uma narrativa histórica árida, é um reflexo de quem somos como espécie. Dos primeiros sistemas de escambo às moedas digitais de hoje, nossa relação com o dinheiro moldou nossos valores, nossas sociedades e nossa própria compreensão do que significa ser humano. O dinheiro alimentou impérios e derrubou tiranos, gerou inovação e acendeu conflitos. Ele tem o poder de corromper e o potencial de elevar. Pode ser uma fonte de grande ansiedade e um símbolo de esperança e aspiração. Compreender a história do dinheiro não se resume a decifrar as tendências econômicas. É sobre nos entendermos. Seção 9. Um futuro incerto. Vamos parar de negociar? À medida que estamos no precipício de uma nova era tecnológica, o futuro do dinheiro permanece envolto em incerteza. As criptomoedas vão virar o sistema financeiro global de cabeça para baixo? Os governos vão emitir suas próprias moedas digitais, inaugurando uma era de vigilância financeira sem precedentes? Ou alguma inovação ainda não imaginada tornará nossos sistemas monetários atuais obsoletos? Uma coisa é certa: a história do dinheiro está longe de terminar. Enquanto os humanos tiverem necessidades e desejos, encontraremos maneiras de trocar valor, negociar, trocar, comprar e vender. As formas podem mudar, as tecnologias podem evoluir, mas o impulso humano fundamental de conectar, trocar e construir um futuro melhor continuará a impulsionar a evolução do dinheiro por gerações.